jornalista Eduardo de Cabral Menezes nasceu de um casal ajustado e conviveu na casa dos seus pais até o momento em que dali saiu para estudar na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Neste vídeo de memórias, Eduardo nos conta, na condição de filho único, das suas relações de afeto com o seu pai e com a sua mãe. É uma coisa até difícil de dizer, porque eram amores diferentes. Meu pai, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, porque eu acho que meu pai era o protótipo da honestidade. Meu pai era um homem muito sério, muito direito nos negócios dele. Nunca alguém foi capaz de imputar-lhe qualquer nódoa no seu comportamento. Meu pai era um homem sério, um homem digno, e eu o admirava como tal. Já minha mãe, como eu falei, era mais expansiva. Exatamente por ser mais expansiva, de vez em quando eu tinha uma rusga com ela, mas depois voltávamos à boa e tal. Eu gostava também muito de minha mãe. Minha mãe viveu até os 104 anos. E nos últimos 7 anos de sua vida, ela foi morar conosco, porque eu não tinha como estar cuidando de minha mãe, já que ela não tinha outro filho, não tinha outras irmãs, que ela era a mais velha das irmãs, mas foi a última a morrer. Então, eu levei minha mãe lá para casa, e os últimos dias de vida, esses 7 anos, ela passou lá em nosso apartamento. Era uma pessoa que eu senti muito a morte dela, porque até onde deu, nós trocávamos muitas ideias. Ela gostava de ler, como eu falei anteriormente, então nós comentávamos livros, comentávamos filmes, comentávamos sobre pessoas, sobre autores e sobre poesia, que minha mãe também gostava de poesia. Que o meu pai, como eu falei, era mais fechado. Então, quando eu tinha qualquer problema, até problema amoroso, eu revelava a minha mãe. Então, problema de saúde, eu revelava a minha mãe. Minha mãe é quem providenciava médico, providenciava tratamento, essas coisas todas. Minha mãe sempre é a quem eu recorria por qualquer problema de angústia, de incerteza, de preocupação na vida. Veja bem, minha mãe tinha uma irmã que se chamava Mabel. Era a segunda mais nova depois dela. Essa tia eu considerava minha segunda mãe. Ela morava em Salvador, porque ela era casada com um coronel do Exército, Silvio Silveira, e ele servia lá, depois reformou-se e ficou morando lá em Salvador. Então minhas férias todas eram passadas na casa dessa tia minha, Mabel. E era uma figura extraordinária. Nos 80 anos dela, ela veio com um grupo de amigas, umas 15 ou 16 amigas, fretaram um mini ônibus, um micro-ônibus, e vieram de Salvador para Aracaju comemorar esse aniversário lá no sítio que nós temos na região do Mosqueiro. Calhou que era também a comemoração dos meus 60 anos, ela era 20 anos mais velha que eu. E durante a comemoração, muita gente presente, não só meus amigos, como essas amigas que ela trouxe de Salvador, eu passei por perto dela, assim, à beira da piscina, e fiz menção de jogá-la na piscina, mas uma simples brincadeira que eu não ia jogá-la. Ela gostou da ideia, vá, e eu empurrei, dei uma trombada nela e ela caiu na piscina. Aquilo causou uma comiseração geral, porque ela pronta do jeito que estava, vestida de soirée, e caiu dentro da piscina, e o povo pensava que ela ia se afogar, e grito, socorro, e chama o bombeiro, chama tudo. Ela nadou tranquilamente de um lado para o outro, mais de uma vez. Depois se levantou, saiu da piscina tranquilamente, sorridente, alegre, feliz, porque eu tinha jogado dentro da piscina. Era uma pessoa desse tipo. Da minha família, propriamente, não. Porque eles sempre me deixaram à vontade para escolher o caminho que eu quisesse. Agora, eu sempre planejei,
quando criança, ser médico no futuro. E já tinha especialidade, eu queria ser cirurgião. E por que não fui? Porque na época não existia faculdade de medicina em Sergipe. Então, eu não queria sair daqui, porque era filho único, deixar meus pais, eu acostumar a namorar com eles, essa coisa toda. Fui fazer contabilidade, fui fazer essa escola técnica de contabilidade do Tobias Barreto. Só que no último ano desse curso de contabilidade, meus colegas começaram a me influenciar para fazer direito. Mas eu não tinha nenhum pendor pelo direito.